A Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a Associação dos Notários e Registradores, ANOREG Paraná, dando sequência a seu projeto de estudos continuados nos segmentos do direito notarial e do direito dos registros públicos, apresenta a série Podcasts, Notas e Registros, com explanações do desembargador Ricardo Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Senhores ouvintes, meus cumprimentos. Continuamos a nossa série de podcasts sob o patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e com o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Depois de termos tratado nas 4 primeiras explanações desta série acerca do princípio da segurança jurídica, cuja importância é fundamental para que compreendamos as instituições notarial e registral, e tendo em vista especialmente que, sendo a segurança jurídica a finalidade dessas entidades, das notas e dos registros, é ela, a segurança jurídica, quem dita o caminho, a direção para as demais causas das notas e dos registros. Mas é preciso pensar que essa segurança jurídica depende de umas tantas condições. E uma dessas condições, que se alça à altura de um princípio, é exatamente a da independência do notário e do registrador público. Mas é preciso entender de que se trata quando se fala nesta independência, que se especializa, porque é uma independência jurídica do notário e do registrador. Vejamos então, a partir deste podcast, algumas ideias a respeito dessa independência, lembrando que ela tem não só uma importância teórica, uma importância acadêmica, científica, mas também uma importância prático-prática, tanto para o exercício das funções do notário e do registrador, quanto no plano institucional, para o reconhecimento do papel dessa independência em relação ao bem comum. A palavra independência deriva do verbo dependo, do latim dependo. A imensa maioria das palavras da língua portuguesa costuma dizer-se que provém do latim. Alguns autores chegam mesmo a dizer que não estaria certo falar que o português provém do latim, senão que o português é o próprio latim, um latim decadente, mas o próprio latim. Então, como quer que seja, deixemos essa discussão para as grandes autoridades da filologia e da linguística. Para nós basta aqui lembrar que esta palavra dependo, que possui uma série de acepções, não é? Pender de, pendurar, derivar de, proceder de, significa também estar sujeito a alguém ou a alguma coisa. Depender é, para aquilo que nos interessa aqui de mais relevante, é estar sujeito a alguém ou a alguma coisa. Ora, acontece que nós podemos agregar um afixo, que na verdade se faz mediante uma prefixação, ou seja, é um afixo que se especializa por ser um prefixo, tal maneira que, com essa agregação, temos o vocábulo independo. Esse esse prefixo in, normalmente significa uma negação. Temos isso em várias hipóteses. Alguém apto, se nós acrescentarmos esse prefixo in, teremos inapto, ou seja, exatamente um antônimo do apto. Mesma coisa, um capaz, incapaz, um hábil, tornamos um inábil, e assim por diante. Esta palavra, este prefixo in significa recusa de alguma coisa, negação de alguma coisa. Da mesma sorte, isto ocorre com a palavra dependência. Independência é a negação da dependência, ou seja, a negação do estar sujeito a alguém ou alguma coisa, nesse nosso sentido
mais relevante aqui para os nossos estudos. Por isso, ter independência, ou seja, não estar sujeito a alguém ou alguma coisa, aqui podemos lembrar-nos de expressões desse grande orador e também pensador do direito, que foi Cícero, o romano Cícero. Ter independência é decidir, assim diz Cícero, segundo o próprio arbítrio de quem decide, segundo o próprio juízo de quem decide. Ora, aqui temos, então, ocasião de vermos um tantinho como classificar essa independência, para não corrermos o risco de ou diminuí-la demasiadamente ou exacerbá-la. É preciso compreender o que é realmente a independência jurídica do notário e do registrador. Tratemos de alguns aspectos desta divisão. Façamos-la, a divisão, por dois critérios. No primeiro critério, levamos esta independência a classificar-se em absoluta ou particular, que talvez se possa chamar melhor de regional, porque atinge uma região. Então, a independência pode ser universal ou regional. E por um segundo critério, a independência pode ser absoluta ou relativa. O que é uma independência universal? A independência universal seria bom dizê-la como uma independência com plenitude, uma independência plena, uma independência que se reconhece em todo o âmbito dos seres, do conhecer ou do agir. Ou seja, tanto no plano da realidade teórica, quanto da realidade gnoseológica, do conhecimento, quanto na realidade moral, na realidade da ação. Já a independência regional, ou se quiserem, uma independência particular, é uma independência moldada a uma região só, a uma parte desse vasto campo do ser, do conhecimento ou da ação. Então, a universal atinge a plenitude, a integralidade do campo do ser, do conhecer ou do agir, ao passo que a regional é uma independência moldada a uma parte, a uma parcela dessa região, dessa totalidade dos entes do conhecimento ou da ação. Por isso que se diz regional, porque ela abrange uma região, um segmento. Por outro lado, a independência absoluta é uma independência que se qualifica de soberana. Soberano é o que decide em última instância, nada além do soberano. Ao passo que a independência relativa é a que se dá em uma certa ordem, uma ordem que não nega a dependência em outras ordens. Então, entenda-se, a independência absoluta é soberana porque não há nada superior a essa independência. A soberania é exatamente isto, a qualidade do poder, a qualidade de decidir em última instância, em derradeira instância. Já a independência relativa, ela ocorre em uma certa ordem, mas não nega a dependência em outra ordem, ou em outras ordens, como nós veremos com exemplos de seguir. Quem que é, ou como é que nós podemos reconhecer uma independência que seja, ao mesmo tempo, absoluta e universal? Essa independência só pode dizer-se de Deus. Só Deus é independente de maneira absoluta, ou seja, em todo o campo do ser, do conhecer, do agir, com soberania. Portanto, de maneira absoluta e universal. Absolutamente universal. Ou, se quisermos, universalmente absoluto. O Estado contemporâneo, ele é independente de maneira absoluta, num certo sentido, porque ela, de algum modo, ele tem essa sua característica de independência absoluta, está dentro de uma certa região, ou seja, da região territorial, geográfica que ele ocupa. Então, pode afirmar-se que ele é independente de maneira absoluta, sob certo sentido, mas é um independente regional, porque atua numa dada região.
num dado território, numa dada circunscrição geográfica. Pois muito bem, e o notário registrador? A pergunta é essa: são independentes universalmente? São independentes regionalmente? São independentes absolutamente? São independentes relativamente? Como é que se classificam? Bom, o notário e o registrador são independentes de modo regional. Por quê? Porque são independentes só no plano jurídico. O que se reconhece a respeito deles é que são independentes quanto ao exercício de sua função no plano jurídico, e não em toda a ordem do ser, do conhecer, do agir. E também não são independentes absolutamente, mas são independentes de modo relativo, ou seja, em sua ordem. É por isso que se diz que o notário e o registrador são independentes, isso se diz em latim, in suo ordine, ou seja, em sua ordem, o que não afasta, portanto, o controle posterior daquilo que o notário e o registrador decidiram. De maneira que se pode dizer que a independência do notário e do registrador é de natureza particular, ou, se quisermos utilizar a outra expressão, de natureza regional, porque ela se limita a um espaço jurídico. E, além disso, essa independência é relativa. E é relativa porque não é soberana. Ela não decide em última instância, uma vez que ela pode alterar-se, pode reformar-se por eventuais decisões que lhe sejam posteriores, que advêm de outra ordem. Qual seja a ordem, no caso brasileiro, pode ser uma ordem judicial, administrativa, e uma ordem judicial, jurisdicional ou contenciosa. Ordens posteriores, que põem à mostra que a independência do notário e do registrador é uma independência relativa, e não absoluta, porque não é soberana, e é regional, ou seja, é particular, ela opera no campo do direito. É por isso que se diz que é uma independência jurídica in suo ordine, na sua ordem. Mas é independência, este é o ponto. Por mais que seja apenas regional e apenas relativa, é independência. Há um momento, há um tempo em que o notário e o registrador decidem de acordo com o seu próprio arbítrio, de acordo com o seu próprio juízo, sem sujeição, a não ser ao que entendam caber no plano jurídico. Isso nós veremos oportunamente nas próximas expressões, explanações desta nossa série de podcasts, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Muito obrigado, senhores ouvintes.